Você já parou para refletir sobre o papel do sal na Bíblia? Esse elemento tão comum em nosso dia a dia que usamos para temperar alimentos, na verdade, carrega um significado profundo e espiritual que atravessa os séculos. Desde os tempos antigos, o sal foi considerado algo sagrado, usado em rituais, oferendas e até como símbolo de aliança. Mas por que o sal? O que o torna tão especial a ponto de ser mencionado repetidamente nas Escrituras Sagradas? Será que o sal esconde um poder espiritual maior do que podemos sequer imaginar? Hoje vamos mergulhar nessa questão fascinante, explorando as passagens bíblicas que falam sobre o sal, revelando seus mistérios e entendendo como esse elemento simples pode ser muito mais do que apenas um tempero, pode ser uma verdadeira arma espiritual. Prepare-se para uma jornada de descobertas que vai mudar a maneira como você vê o sal e, mais importante, o seu papel na nossa vida espiritual. Porque o que está prestes a ser revelado pode transformar não só o seu entendimento das Escrituras, mas também a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. O sal, desde tempos imemoriais, tem desempenhado um papel central em diversas culturas ao redor do mundo, mas na época bíblica, seu significado era ainda mais profundo e complexo. Não era apenas um condimento ou preservativo. O sal simbolizava pureza, integridade e a própria essência da vida. Em uma época em que a preservação de alimentos era crucial para a sobrevivência, o sal se tornou um recurso inestimável, capaz de manter a comida por longos períodos, prevenindo a deterioração. Mas além de seu valor prático, o sal carregava consigo um simbolismo espiritual. Na Bíblia, o sal é mencionado repetidamente, mas não de forma trivial. Ele aparece em momentos-chave, como em Levítico 2:13, onde Deus ordena que todo sacrifício de oferta seja temperado com sal. Isso não era apenas uma questão de gosto, o sal representava a aliança eterna entre Deus e seu povo. Ao ser adicionado aos sacrifícios, o sal simbolizava a pureza e a incorruptibilidade que deveriam caracterizar o relacionamento entre o Criador e seus adoradores. Essa aliança de sal, mencionada em várias partes da Bíblia, era um pacto inquebrável, um compromisso que deveria ser preservado com a mesma seriedade com que o sal preserva a carne. Além disso, o sal também era visto como um agente de purificação. Um exemplo notável disso é encontrado em 2 Reis 2:21, onde o profeta Eliseu purifica as águas de uma cidade utilizando sal. As águas eram amargas e improdutivas, mas com a adição de sal, elas se tornaram puras e aptas para o consumo, trazendo vida e prosperidade àquela região. Esse ato de Eliseu não era apenas um milagre físico, era uma metáfora poderosa para o poder purificador do sal, refletindo como o sal poderia limpar e restaurar, não apenas no plano material, mas também no espiritual. O sal, assim na época bíblica, era muito mais do que um simples mineral. Ele representava a santidade, a fidelidade e a aliança entre Deus e a humanidade. Mas isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Por que Deus escolheu o sal para simbolizar tantas coisas importantes? O que havia nesse elemento que o tornava tão adequado para representar conceitos tão fundamentais? O sal, com seu poder de preservar e purificar, refletia a própria natureza de Deus, imutável, puro e essencial para a vida. E assim como o sal preserva a carne da corrupção, a aliança com Deus preserva o espírito da corrupção do pecado. Essa escolha divina de utilizar o sal como símbolo também pode ser vista como um lembrete constante para os seguidores da fé. Cada vez que eles usavam o sal, seja em seus alimentos, em rituais ou em suas interações diárias, eram lembrados da pureza e da aliança que deviam manter com Deus. O sal se tornava, assim, um elemento tangível de sua fé, uma conexão física com o espiritual, um lembrete constante da necessidade de viver uma vida pura e dedicada a Deus. O sal na cultura bíblica era muito mais do que um simples condimento. Ele era um símbolo poderoso de pureza, aliança e vida. E essa profundidade de significado nos faz questionar: o que mais podemos aprender com esse elemento tão comum e ao mesmo tempo tão cheio de significado? Por que o sal, dentre todos os elementos disponíveis, foi escolhido por Deus para carregar um peso simbólico tão grande? O conceito de aliança de sal, encontrado em Números 18:19 e 2 Crônicas 13:5, é profundamente significativo, especialmente quando entendemos o valor simbólico do sal na antiguidade. O sal, na época bíblica, era mais do que um simples condimento ou conservante. Ele era um símbolo de pureza, preservação e durabilidade. Quando Deus estabeleceu uma aliança de sal com o seu povo, ele estava instituindo um pacto que transcenderia o tempo, algo que não poderia ser corrompido ou quebrado, refletindo a natureza eterna e imutável de sua promessa.
Em Números 18:19, lemos sobre as ofertas sagradas que os israelitas traziam a Deus, que eram concedidas aos sacerdotes como um direito perpétuo. Esta concessão é descrita como uma aliança de sal diante do Senhor. O sal, com sua capacidade de preservação, simbolizava a perpetuidade dessa relação sagrada. Não era apenas uma metáfora poética, o sal representava a incorruptibilidade e a estabilidade da aliança entre Deus e seu povo. Assim como o sal preserva os alimentos da deterioração, a aliança de sal significava que a relação entre Deus e Israel deveria permanecer incorruptível, imune às mudanças do tempo e às dificuldades. Em 2 Crônicas 13:05, o termo aliança de sal é novamente usado, desta vez para reafirmar a legitimidade do reinado da casa de Davi sobre Israel, estabelecido por Deus como um pacto inquebrável. O sal, nesse contexto, sublinha a ideia de permanência e inviolabilidade da aliança. O reino de Davi era visto como sancionado por uma promessa divina, uma promessa que o sal simbolizava como sendo incorruptível e duradoura. Isso mostra que o sal não era apenas um símbolo de purificação, mas também de compromisso e estabilidade, refletindo a própria natureza de Deus como fiel e constante em suas promessas. O sal na antiguidade também tinha um papel significativo em acordos e alianças humanas. Ele era frequentemente usado em rituais de hospitalidade e como símbolo de amizade e compromisso. Quando duas partes faziam um pacto, era comum compartilharem uma refeição temperada com sal. Isso representava a durabilidade do acordo e a intenção de manter uma relação harmoniosa e inquebrável. Da mesma forma, a aliança de sal com Deus não era apenas um contrato legal, mas um pacto de relacionamento, um compromisso de fidelidade mútua. A ligação entre o sal e a aliança com Deus levanta uma questão importante para a vida espiritual. Estamos realmente preservando essa aliança em nossas vidas? Assim como o sal é essencial para preservar a pureza e a integridade dos alimentos, a nossa fé é essencial para preservar a integridade da nossa aliança com Deus. O sal, em sua função de preservar e purificar, nos lembra da necessidade de manter nossa fé pura e incorruptível diante das provações e influências do mundo. Além disso, o sal na Bíblia não é apenas um símbolo de preservação, mas também de purificação. A história de Eliseu purificando as águas amargas com sal em 2 Reis 2:19-22 é um exemplo claro de como o sal era visto como um agente de transformação. As águas que eram amargas e inúteis se tornaram puras e produtivas após a intervenção de Eliseu com o sal. Esse ato não era apenas um milagre físico, mas também um símbolo espiritual da capacidade do sal e da fé de transformar e renovar. Isso nos leva a refletir sobre o papel do sal na nossa própria vida espiritual. Estamos permitindo que nossa fé atue como um agente de purificação e transformação em nossas vidas diárias? A aliança de sal, portanto, não é apenas uma ideia abstrata. Ela é um chamado para que preservemos a pureza e a fidelidade em nosso relacionamento com Deus. Assim como o sal preserva da deterioração, nossa fé deve preservar nossa alma da corrupção. O sal, com sua presença simples mas poderosa, nos lembra da necessidade constante de renovação e compromisso em nossa vida espiritual, garantindo que a nossa aliança com Deus permaneça forte, pura e inquebrável ao longo do tempo. O conceito de aliança de sal, encontrado em Números 18:19 e 2 Crônicas 13:5, é profundamente significativo, especialmente quando entendemos o valor simbólico do sal na antiguidade. O sal, na época bíblica, era mais do que um simples condimento ou conservante. Ele era um símbolo de pureza, preservação e durabilidade. Quando Deus estabeleceu uma aliança de sal com o seu povo, ele estava instituindo um pacto que transcenderia o tempo, algo que não poderia ser corrompido ou quebrado, refletindo a natureza eterna e imutável de sua promessa. Em Números 18:19, lemos sobre as ofertas sagradas que os israelitas traziam a Deus, que eram concedidas aos sacerdotes como um direito perpétuo. Esta concessão é descrita como uma aliança de sal diante do Senhor. O sal, com sua capacidade de preservação, simbolizava a perpetuidade dessa relação sagrada. Não era apenas uma metáfora poética, o sal representava a incorruptibilidade e a estabilidade da aliança entre Deus e seu povo. Assim como o sal preserva os alimentos da deterioração, a aliança de sal significava que a relação entre Deus e Israel deveria permanecer incorruptível, imune às mudanças do tempo e às dificuldades. Em 2 Crônicas 13:5, o termo aliança de sal é novamente usado, desta vez para reafirmar a legitimidade do reinado da casa de Davi sobre Israel, estabelecido por Deus como um pacto inquebrável. O sal, nesse contexto, sublinha a ideia de permanência e inviolabilidade da aliança.
O reino de Davi era visto como sancionado por uma promessa divina, uma promessa que o sal simbolizava como sendo incorruptível e duradoura. Isso mostra que o sal não era apenas um símbolo de purificação, mas também de compromisso e estabilidade, refletindo a própria natureza de Deus como fiel e constante em suas promessas. O sal na antiguidade também tinha um papel significativo em acordos e alianças humanas. Ele era frequentemente usado em rituais de hospitalidade e como símbolo de amizade e compromisso. Quando duas partes faziam um pacto, era comum compartilharem uma refeição temperada com sal. Isso representava a durabilidade do acordo e a intenção de manter uma relação harmoniosa e inquebrável. Da mesma forma, a aliança de sal com Deus não era apenas um contrato legal, mas um pacto de relacionamento, um compromisso de fidelidade mútua. A ligação entre o sal e a aliança com Deus levanta uma questão importante para a vida espiritual. Estamos realmente preservando essa aliança em nossas vidas? Assim como o sal é essencial para preservar a pureza e a integridade dos alimentos, a nossa fé é essencial para preservar a integridade da nossa aliança com Deus. O sal, em sua função de preservar e purificar, nos lembra da necessidade de manter nossa fé pura e incorruptível diante das provações e influências do mundo. Além disso, o sal na Bíblia não é apenas um símbolo de preservação, mas também de purificação. A história de Eliseu purificando as águas amargas com sal em 2 Reis 2, 19, 22 é um exemplo claro de como o sal era visto como um agente de transformação. As águas que eram amargas e inúteis se tornaram puras e produtivas após a intervenção de Eliseu com o sal. Esse ato não era apenas um milagre físico, mas também um símbolo espiritual da capacidade do sal e da fé de transformar e renovar. Isso nos leva a refletir sobre o papel do sal na nossa própria vida espiritual. Estamos permitindo que nossa fé atue como um agente de purificação e transformação em nossas vidas diárias? A aliança de sal, portanto, não é apenas uma ideia abstrata. Ela é um chamado para que preservemos a pureza e a fidelidade em nosso relacionamento com Deus. Assim como o sal preserva da deterioração, nossa fé deve preservar nossa alma da corrupção. O sal, com sua presença simples mas poderosa, nos lembra da necessidade constante de renovação e compromisso em nossa vida espiritual, garantindo que a nossa aliança com Deus permaneça forte, pura e inquebrável ao longo do tempo. Em Mateus 5:13, Jesus faz uma declaração poderosa e profundamente simbólica ao dizer: "Vós sois o sal da terra." Essa metáfora, simples à primeira vista, carrega uma riqueza de significados espirituais que ressoam através dos séculos, desde o tempo de Jesus até o mundo moderno. O sal, no contexto da época, era um elemento essencial na vida cotidiana, não apenas por suas propriedades de sabor, mas também por sua capacidade de preservar alimentos e impedir a deterioração. Jesus utiliza essa imagem do sal para comunicar a importância e a responsabilidade de seus seguidores no mundo. Ao chamar seus seguidores de o sal da terra, Jesus estava destacando o papel vital que eles desempenham na preservação da moralidade, da fé e da verdade em um mundo que, sem essa influência, estaria sujeito à corrupção e à decadência. O sal, na época de Jesus, era extremamente valioso. Ele não apenas dava sabor aos alimentos, mas também era essencial para a sobrevivência, pois preservava os alimentos em uma era sem refrigeração. Assim, ao comparar seus seguidores ao sal, Jesus estava dizendo que eles eram essenciais para a preservação da bondade, da justiça e da santidade na terra. O sal também é um agente que impede a corrupção. Da mesma forma, os cristãos são chamados a impedir a corrupção moral e espiritual na sociedade. Eles são aqueles que devem preservar a pureza e a verdade, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus e influenciando positivamente o mundo ao seu redor. Ser o sal da terra significa ser um agente ativo de mudança, que impede a deterioração moral e espiritual ao ser uma presença positiva e transformadora no mundo. É uma chamada para ser diferente, para ser um contraste com o que é comum e muitas vezes corrupto no mundo. No mundo moderno, a metáfora do sal ainda é incrivelmente relevante. Em uma sociedade onde os valores morais são frequentemente relativizados, onde a verdade é muitas vezes distorcida, ser o sal da terra significa permanecer firme nos princípios cristãos e não comprometer a verdade. Significa ser uma influência que melhora e enriquece o ambiente ao nosso redor, trazendo a luz da verdade de Cristo para as situações escuras e corruptas que encontramos. O sal também simboliza sabedoria e discernimento, qualidades que os seguidores de Cristo devem cultivar e utilizar ao navegar pelos desafios éticos e morais do mundo moderno. Entretanto, Jesus também adverte sobre a possibilidade do sal perder o seu sabor. Se o sal perder o sabor,
Com que se há de salgar? Esta pergunta retórica de Jesus enfatiza o perigo de os cristãos se tornarem complacentes ou indiferentes em sua fé. Se o sal perde sua capacidade de salgar, ele se torna inútil, incapaz de cumprir sua função essencial. Da mesma forma, se os seguidores de Cristo perdem sua paixão, seu zelo e sua dedicação à verdade, eles se tornam ineficazes na missão que lhes foi dada. Perder o sabor espiritual é permitir que as influências externas corrompam a fé, transformando o que deveria ser uma força vital e transformadora em algo insípido e sem propósito. Essa advertência de Jesus é um chamado à autocrítica e à reflexão sobre o papel que estamos desempenhando no mundo. Estamos realmente sendo o sal da terra, preservando e difundindo os valores do reino de Deus? Ou estamos permitindo que as influências do mundo diluam nossa fé e nosso testemunho? A perda do sabor espiritual pode ocorrer de maneira sutil, através de concessões pequenas e aparentemente inofensivas, mas que ao longo do tempo, corroem a integridade e a eficácia do nosso testemunho cristão. Além disso, o sal não apenas preserva, mas também cura. Na antiguidade, o sal era usado em tratamentos médicos por suas propriedades antissépticas. Da mesma forma, os cristãos são chamados a ser uma presença curativa no mundo, trazendo restauração e cura às feridas espirituais, emocionais e sociais que afligem a humanidade. Ser o sal da terra, portanto, é também ser um agente de cura, alguém que promove a reconciliação, a paz e a justiça onde quer que esteja. Outro aspecto importante do sal é que ele atua de maneira invisível, mas poderosa. Quando o sal é adicionado à comida, ele se dissolve e se torna parte integral do prato, mas seu impacto é sentido em todo o sabor. Assim também os cristãos muitas vezes agem de maneira humilde e sem alarde, mas o impacto de suas ações pode ser profundo e duradouro. O verdadeiro sal da terra não busca reconhecimento ou glória, mas atua fielmente nos bastidores, sabendo que sua influência é essencial para o bem-estar espiritual e moral da comunidade em que vive. No mundo moderno, onde as pressões para se conformar às normas sociais e culturais são intensas, manter o sabor espiritual é um desafio constante. Significa resistir às tentações de diluir os valores cristãos para se adequar às expectativas do mundo. Significa também ser um exemplo de integridade e fé em um mundo onde esses valores são frequentemente ignorados ou ridicularizados. Ser o sal da terra é, em essência, uma chamada para a autenticidade cristã, para viver de forma que nossa presença traga sabor e preservação em um mundo muitas vezes insípido e decadente. A pergunta que Jesus coloca: se perdermos o nosso sabor, como poderemos influenciar o mundo ao nosso redor, nos convida a uma profunda introspecção. Estamos realmente cumprindo o papel que Jesus nos deu? Estamos preservando o sabor espiritual que ele nos conferiu? Essa reflexão não é apenas teórica, mas prática, nos chamando a agir e a viver de acordo com os princípios do Evangelho, sendo uma influência positiva, preservadora e curativa em um mundo que desesperadamente precisa da luz e do sabor que somente os seguidores de Cristo podem trazer. O sal tem sido utilizado em diversas tradições religiosas ao longo dos séculos, não apenas como um condimento, mas como um elemento carregado de significado espiritual e simbólico. Em várias culturas e religiões, o sal é visto como um agente de purificação, proteção e consagração. Esse uso transcende a mera função culinária, tornando-se parte integrante de rituais que buscam afastar o mal, purificar o corpo e a alma, e criar uma conexão mais profunda com o divino. A base bíblica para o uso do sal em práticas espirituais é evidente em muitas passagens das Escrituras, onde o sal é mencionado como um símbolo de aliança, pureza e incorruptibilidade. No cristianismo, por exemplo, o sal tem sido tradicionalmente usado em rituais de batismo e exorcismo. Na prática do batismo, especialmente em algumas denominações, o sal pode ser usado para abençoar a água, simbolizando a purificação e a proteção do recém-batizado contra o mal. Essa prática reflete a crença de que o sal, com suas propriedades de preservação e purificação, pode proteger a alma do batizando contra as influências malignas e garantir que ele seja consagrado ao serviço de Deus. A base bíblica para isso pode ser encontrada na ideia de que o sal preserva e purifica, assim como a fé preserva a integridade espiritual. Nos rituais de exorcismo, o sal é frequentemente utilizado como uma ferramenta para expulsar espíritos malignos e proteger o espaço ou a pessoa envolvida no ritual. A crença é que o sal, com seu poder de purificação, pode criar uma barreira espiritual contra as forças do mal. Este uso do sal em exorcismos pode ser visto como uma extensão do seu simbolismo bíblico, onde ele representa a incorruptibilidade e a santidade.
A prática de espalhar sal nos cantos de uma casa ou ao redor de uma pessoa durante um exorcismo é uma manifestação física do desejo de proteger e purificar, mantendo as influências negativas à distância. Além do cristianismo, o sal também desempenha um papel significativo em outras tradições religiosas. No judaísmo, por exemplo, o sal é usado no Shabat para temperar o pão da Shalá, simbolizando a aliança eterna entre Deus e o povo judeu. Esta prática está profundamente enraizada na tradição bíblica, onde o sal é associado à aliança perpétua que Deus fez com seu povo, como mencionado em Números 18:19. A presença do sal na mesa do Shabat é um lembrete constante dessa aliança, bem como da necessidade de preservar a santidade e a pureza na vida cotidiana. No hinduísmo, o sal é frequentemente usado em rituais de purificação e nas cerimônias de casamento. Durante esses rituais, o sal pode ser usado para afastar os maus espíritos e para abençoar a união dos noivos, simbolizando a pureza e a proteção da nova vida que eles estão prestes a iniciar juntos. A ideia de que o sal pode purificar e proteger está presente também na tradição hindu, refletindo uma crença universal no poder do sal como um agente de transformação espiritual. Em algumas práticas espirituais e mágicas, o sal é utilizado para traçar círculos de proteção, conhecidos como círculos de sal. Esses círculos são criados para proteger o praticante de influências malignas durante rituais ou meditações. O círculo de sal atua como uma barreira espiritual que impede a entrada de forças negativas, mantendo o espaço sagrado e seguro. Essa prática pode ser relacionada à ideia bíblica de que o sal é uma substância incorruptível, capaz de preservar a santidade e proteger contra a corrupção espiritual. O uso do sal também pode ser encontrado em tradições religiosas africanas, como na Umbanda e no Candomblé, onde ele é utilizado em rituais de limpeza espiritual e de proteção. O sal é considerado um elemento de grande poder, capaz de neutralizar energias negativas e de purificar o corpo e o espírito. Nessas tradições, o sal é frequentemente utilizado em banhos de descarrego, onde é misturado com ervas e outros elementos para criar uma solução que limpa e protege a pessoa contra o mal. Além de seu uso em rituais, o sal também é amplamente utilizado em símbolos e práticas diárias em diversas culturas. Por exemplo, na superstição popular, jogar sal sobre o ombro esquerdo é considerado uma maneira de afastar a má sorte e os espíritos malignos. Essa prática, embora não tenha uma base religiosa direta, reflete a crença no poder do sal para proteger e purificar. A ideia de que o sal pode afastar o mal está profundamente enraizada em muitas culturas e pode ser vista como uma extensão das crenças religiosas sobre o poder purificador e protetor do sal. O uso do sal em práticas espirituais e religiosas demonstra sua importância como um símbolo universal de proteção, purificação e consagração. Seja em rituais de batismo, exorcismos, cerimônias de casamento ou práticas diárias de proteção, o sal continua a ser uma presença poderosa e significativa em muitas tradições, refletindo uma crença profunda no seu poder para preservar a pureza espiritual e afastar as influências negativas. A base bíblica para o uso do sal, combinada com sua presença em tantas outras tradições, sublinha sua importância como um dos símbolos espirituais mais duradouros e universais da história humana. Histórias de pessoas que experimentaram o poder espiritual do sal em suas vidas são narrativas que transcendem o simples uso deste elemento, revelando uma conexão profunda entre o físico e o espiritual. Uma dessas histórias é a de Marta, uma mulher que vivia em uma pequena vila e enfrentava uma situação de perturbação espiritual em sua casa. Ela começou a perceber que havia uma presença negativa no ambiente, que afetava a paz e a harmonia de sua família. Desesperada por uma solução, Marta recorreu ao pastor local, que a aconselhou a usar sal para purificar a casa. Seguindo o conselho, Marta espalhou sal nos cantos da casa, orando enquanto o fazia. A presença opressora que ela sentia começou a diminuir, e a paz foi gradualmente restaurada em seu lar. Para Marta, esse simples ato de fé utilizando o sal como instrumento de proteção e purificação, teve um impacto profundo, transformando o ambiente de sua casa e renovando sua fé. Outro testemunho comovente vem de João, um homem que após enfrentar uma série de infortúnios, sentiu-se espiritualmente exausto e vulnerável. Ele começou a experimentar uma série de pesadelos e sentia que algo estava errado em sua vida espiritual. Um amigo sugeriu que ele realizasse um banho de sal, uma prática comum em algumas tradições, para limpar as energias negativas e proteger sua alma. Relutante no início, João decidiu tentar. Ao preparar o banho com sal e ervas, ele se concentrou em orar e pedir a Deus para purificar sua mente e espírito. Após o banho, João relatou uma sensação imediata de leveza e alívio,
como se um peso invisível tivesse sido removido de suas costas. Os pesadelos cessaram, e ele começou a sentir uma renovação espiritual. O sal, para ele, não era apenas um ingrediente físico, mas um canal através do qual ele experimentou uma profunda cura espiritual. Em outra história, Ana, uma mulher devota, conta sobre uma experiência que teve durante um período difícil em sua vida. Sentindo-se desorientada e distante de sua fé, ela lembrou-se de uma tradição de sua avó, que sempre mantinha uma pequena tigela de sal abençoado perto da porta de entrada da casa. A avó de Ana acreditava que esse sal protegia a casa de qualquer mal que pudesse tentar entrar. Ana decidiu seguir essa tradição e colocou um pouco de sal abençoado em sua própria casa, pedindo proteção e orientação divina. Pouco tempo depois, ela começou a notar uma mudança sutil mas poderosa em sua vida. A ansiedade e a confusão que sentia começaram a dissipar-se, e ela encontrou renovada força em sua fé. Para Ana, o sal representava uma ligação tangível com sua herança espiritual e uma fonte de conforto e proteção em tempos de incerteza. A história de Pedro, um agricultor que enfrentava uma terrível falta de chuva, também revela o poder do sal como um símbolo de fé. Desesperado com a falta de chuva e temendo pela sua colheita, Pedro lembrou-se de um antigo costume de sua comunidade, onde o sal era usado em rituais de oração para pedir por chuva. Ele decidiu seguir essa tradição, acreditando que o sal poderia simbolizar sua fé e esperança em um milagre. Pedro espalhou sal nos campos, enquanto fazia isso, orava fervorosamente por chuva. Para sua surpresa e alegria, dentro de poucos dias, nuvens começaram a se formar, e a tão esperada chuva finalmente chegou. A colheita foi salva, e Pedro atribuiu o milagre não apenas à sua oração, mas também ao ato simbólico de espalhar sal na terra, acreditando que aquele gesto era uma expressão tangível de sua fé e confiança em Deus. Essas histórias ilustram como o sal, muito além de sua função física, pode tocar profundamente na alma das pessoas, conectando-as a algo maior do que elas mesmas. Ele atua como um símbolo de proteção, purificação e renovação espiritual, proporcionando conforto e esperança em momentos de desespero e incerteza. As experiências de Marta, João, Ana e Pedro mostram que o poder do sal é mais do que superstição. É uma manifestação física de uma fé profunda que transforma vidas, cura feridas espirituais e restaura a paz interior. Essas histórias não apenas inspiram, mas também nos lembram da força que os símbolos espirituais podem ter em nossa jornada de fé, conectando o físico ao espiritual de maneiras que ressoam profundamente dentro de nós. O sal tem sido historicamente reverenciado não apenas por suas propriedades físicas, mas também por seu profundo simbolismo espiritual. Em muitas tradições religiosas, o sal é visto como uma arma espiritual poderosa, capaz de proteger, purificar e preservar a alma contra influências negativas. A ideia de salar nossas vidas espiritualmente está enraizada na compreensão de que o sal, assim como na preservação de alimentos, pode preservar a integridade espiritual e proteger contra a corrupção moral e espiritual. No contexto espiritual, o sal pode ser visto como um agente que fortalece e solidifica nossa fé, tornando-nos menos suscetíveis às influências negativas que podem desviar nosso caminho. Assim como o sal impede a decomposição dos alimentos, ele também pode ser visto como um elemento que impede a deterioração de nossa espiritualidade. Quando salamos nossas vidas espiritualmente, estamos, na verdade, aplicando um princípio de resistência às tentações e aos ataques espirituais, criando uma barreira de proteção que nos mantém firmes na nossa fé. O sal também é considerado um símbolo de pureza e incorruptibilidade. Ao usá-lo como uma arma espiritual, estamos simbolicamente invocando essas qualidades em nossa vida espiritual. O sal nos lembra da importância de manter a pureza de coração e de pensamento, de não permitir que as influências do mundo corrompam a nossa fé e os nossos valores. Ele nos exorta a buscar uma vida de santidade, preservando a nossa alma da contaminação espiritual. Isso é particularmente relevante em um mundo onde as distrações e tentações são constantes e muitas vezes sutis, corroendo lentamente nossa integridade espiritual. A importância de salar nossas vidas espiritualmente também está ligada à ideia de renovação e purificação. O sal tem sido usado ao longo da história em rituais de purificação, onde ele simboliza a remoção de impurezas. Espiritualmente, isso se traduz na necessidade de constantemente examinar nossas vidas e buscar a purificação interior, livrando-nos de pensamentos, atitudes e comportamentos que possam nos afastar de Deus. O ato de salar a vida nesse sentido é um processo contínuo de introspecção e renovação espiritual, que nos ajuda a manter uma relação saudável e profunda com Deus. Aplicar o conceito espiritual do sal no dia a dia pode ser feito de várias maneiras práticas.
Uma das formas mais simples é incorporá-lo em nossas orações. Durante a oração, podemos simbolicamente salgar nossas palavras e pensamentos, pedindo a Deus que purifique nosso coração e nossa mente, e que nos proteja contra as influências negativas que tentam nos afastar de sua presença. Isso pode ser feito de maneira explícita, mencionando o sal e seu simbolismo, ou de forma mais implícita, através de orações que pedem por pureza, força espiritual e proteção. Outra forma prática de usar o conceito do sal é através de meditações. Meditar sobre o significado do sal na Bíblia, e sobre como ele pode ser aplicado à nossa vida espiritual, pode nos ajudar a internalizar esses princípios e a vivê-los de maneira mais consciente. Durante a meditação, podemos refletir sobre as áreas de nossa vida que precisam de purificação e proteção, e pedir a Deus que nos ajude a salar essas áreas, fortalecendo nossa fé e nossa resistência às influências negativas. Além disso, o sal pode ser usado como uma lembrança constante de nossa aliança com Deus. Manter um pequeno recipiente de sal em um lugar visível, como na mesa de oração ou ao lado da cama, pode servir como um lembrete diário da importância de manter a pureza e a integridade espiritual. Cada vez que olhamos para o sal, somos lembrados de nossa necessidade de proteção espiritual e da importância de salar nossas vidas com a palavra de Deus e com a oração. Este simples ato de colocar o sal em um lugar visível pode ter um impacto profundo em nossa vida espiritual, servindo como um gatilho para a oração e a meditação, e nos ajudando a manter nosso foco em Deus. Outra aplicação prática é o uso do sal em rituais simbólicos de purificação. Por exemplo, em momentos de grande desafio espiritual, podemos realizar um ritual simbólico onde espalhamos sal ao redor do nosso espaço de oração, pedindo a Deus que purifique e proteja o ambiente. Este ato simbólico pode reforçar nossa sensação de segurança espiritual e nos lembrar de que Deus está conosco, protegendo-nos e guiando-nos através dos desafios. O sal também pode ser incorporado em momentos de renovação espiritual, como durante o jejum ou retiros espirituais. Durante esses períodos, o uso simbólico do sal pode representar o desejo de purificação e renovação, ajudando-nos a focar na necessidade de nos livrarmos das impurezas que acumulamos ao longo do tempo. Isso pode ser feito de forma simples, como ao adicionar uma pitada de sal à água de um banho ritual, ou mais formalmente, como parte de um ritual de purificação espiritual. Em suma, o sal, como arma espiritual, nos convida a uma vida de vigilância, pureza e renovação. Ele nos lembra que, assim como o sal preserva e protege no mundo físico, nossa fé é fortalecida e simbolizada pelo sal. Pode nos proteger contra as forças que buscam nos corromper e afastar de Deus. Incorporar o sal em nossa vida espiritual, seja através de orações, meditações ou rituais simbólicos, pode nos ajudar a manter a integridade espiritual e a viver de acordo com os princípios que Deus nos chama a seguir. Agora que exploramos profundamente o poder escondido do sal na Bíblia, podemos perceber que ele não é apenas um elemento físico, mas carrega um significado espiritual profundo. O sal simboliza pureza, preservação e aliança, sendo usado em diversas passagens bíblicas para representar a durabilidade da nossa relação com Deus e a necessidade de mantermos nossa fé incorruptível. Ele nos protege contra as influências negativas, purifica nossas vidas espiritualmente, e nos lembra da importância de renovar constantemente nossa aliança com Deus. Saber como o sal atua como um símbolo de proteção e purificação nos ajuda a entender como podemos aplicá-lo em nossa vida espiritual diária. Agora, a pergunta que fica é: como você vai incorporar essa sabedoria em sua própria jornada espiritual? Como você pretende salar sua vida para preservar e fortalecer sua fé? Deixe nos comentários sua experiência, compartilhe como essas reflexões impactaram sua visão, e não se esqueça de divulgar este vídeo para que mais pessoas possam descobrir o verdadeiro poder do sal na Bíblia e aplicá-lo em suas próprias vidas. Se este vídeo trouxe algum valor para você, não deixe de mostrar seu apoio. Curta o vídeo, compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas reflexões, e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que exploram as profundezas da Bíblia e o impacto espiritual em nossas vidas. Não se esqueça de ativar as notificações para estar sempre por dentro das próximas revelações que trazemos. Sua participação é essencial para que possamos continuar espalhando essas mensagens, e sua interação com o conteúdo nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão buscando uma compreensão mais profunda da fé e dos ensinamentos bíblicos. Agradeço muito por ter acompanhado até aqui, e gostaria de lembrá-lo de algo fundamental: você é o sal da terra. O seu papel é vital neste mundo, e o impacto que você pode ter é imensurável.
Cada gesto, cada palavra de fé que você compartilha faz diferença. Então, continue sendo essa influência positiva e poderosa. Nos vemos no próximo vídeo.